Campo e Batom está no ar, o programa Cast da Mulher Rural Brasileira. Eu sou Alessandra Bergman, jornalista, recebo e trago convidadas e convidados de todo o país para mostrar, ensinar e aprender contigo, mulher rural. Estamos nas redes sociais, youtube.com/Campo e Batom, segue o canal, clica no sininho e assiste os mais de 180 programas que podem fazer diferença na tua vida. Spotify, a gente está lá também, você pode ligar na colheitadeira, no trator, assistir a hora que você quiser Campo e Batom, no Facebook e em todas as redes sociais. Vamos falar sobre turismo rural, essa oportunidade única de rentabilidade, de aumento de renda na propriedade. Você sabia que teve uma crescente enorme em nosso país em treinamentos para esta finalidade dentro do campo? E a gente trouxe especialistas para falar hoje sobre esse tema. O time do Senar, que tem um programa especial em treinamento e capacitação para turismo rural, seja você produtor ou não. Eu estou aqui com a Raquel Melchior, ela que é supervisora em formação profissional do Senar RS. Bem-vinda, Raquel, a Campo e Batom, que prazer te ter aqui. Boa tarde, Alessandra, muito obrigada, é um prazer enorme para nós do Senar estarmos conversando contigo e falarmos desse tema que tem nos sido tão caro e tão bonito, né? Ver as experiências e as modificações no campo através dele. Muito bom. E também está o Wilton Júnior, que é assessor técnico de educação profissional do Senar Nacional. Muito obrigada por aceitar nosso convite, Wilton. Boa tarde, Alessandra. Eu que agradeço aí essa oportunidade, essa abertura que você está nos dando aí para divulgar um pouco do nosso trabalho. A gente já vai direto nos números. Teve um aumento significativo, porque é observado pelo próprio Senar na busca desses treinamentos. Já te pergunto, o que você atribui essa busca, esse crescimento na área de turismo no Brasil? Alessandra, a gente tem percebido, assim, muitas coisas mudaram, né, e melhoraram, avançaram depois que aconteceu a pandemia em si, né, e também diversos acontecimentos relacionados até mesmo a causas naturais, né, fatores diversos aí, econômicos, que levam uma coisa ou outra, né. Especificamente falando do turismo rural, a gente observa que, olhando duas vertentes, né? Primeiro, olhando a vertente do produtor rural. Nós enxergamos, de fato, o interesse desse produtor na diversificação da renda que ele passa a buscar. Ele enxergou, o nosso produtor rural, ele enxergou uma oportunidade de diversificação nessa renda. Então, vamos supor, tem um produtor rural que trabalha com produção de leite e tem a queijaria dele ali. E ele enxergou, né, principalmente com o advento aí do selo Arte, né, esse selo artesanal que formalizou a atividade desse produtor, ele enxergou um potencial comercial de venda desse queijo. Então, aquele queijo que ele produz, que inicialmente ele tinha que ir para o mercado consumidor, para o mercado urbano, ele percebeu que ele pode trazer o mercado urbano para a porta dele ali no centro de produção. Então, esse é um ponto que a gente enxergou. Estou falando aqui de queijo, mas você tem as geleias, os doces, você tem mel, né, e os diversos subprodutos da apicultura, e meliponicultura, e por aí vai. E o próprio lazer em si, né, as atividades que compõem o lazer, a passeio de cavalo, né, a pesca, né, esportiva, enfim. Tudo esse cenário aí que o produtor percebeu e está constatando na prática, de fato, um aumento de renda e melhoria de qualidade de vida. Por outro lado, nós temos o público urbano, que ele está interessado e descobrindo, né, esse mundo rural de uma forma diferente, que até então a gente tinha uma relação de consumo de bens alimentícios, né, vamos dizer assim. Mas agora ele percebeu que frequentar a zona rural é muito prazeroso também, né, e principalmente nesse formato aí, nessa roupagem na forma de turismo, né. Então, a gente enxergou aqui uma relação de ganha-ganha, literalmente, né, onde o produtor está sendo beneficiado com uma atividade econômica e esse turista, esse público urbano, ele está desfrutando, né, das belezas naturais que nós temos aí, a N, né, tão diversificada no nosso Brasil, nos diversos biomas, nos diversos estados, e tudo isso aí resultando em números bastante interessantes que a gente vai estar trazendo ao longo aqui do nosso bate-papo.
como é que você explana esses números aí para nós? O que mais cresceu hoje em busca os estados que estão mais em evidência, ou quem mais buscou o programa de turismo rural? Alessandra, o Senar, como todos bem sabem aí, a gente é conhecido como a maior escola do mundo, né, com relação à formação profissional rural e assistência técnica e gerencial. E nessa vertente da formação profissional, da educação rural, que é o que a gente trabalha aqui dentro, que eu estou posicionado aqui na diretoria do Senar Nacional, o turismo rural é uma vertente que tem ganhado bastante força aqui dentro, no que o Senar tem feito, né? E olhando aqui os nossos números, olhando o nosso dashboard aqui com relação a essa temática, me chamou muito a atenção do ano de 2024, que é o ano que já está fechado, né, e já validado e auditado os números. Eu percebi, de fato, uma crescente das capacitações, dos treinamentos que a gente executa na nossa base, na ponta, né, através das nossas administrações regionais, como está aqui a nossa colega Raquel, do Rio Grande do Sul, né, da Regional do Rio Grande do Sul. E traduzindo em miúdos, né, para vocês terem ideia, no ano passado, de 2024, nós tivemos quase 1.000 capacitações que ocorreram com essa pegada aí do turismo rural, né? Ocorreram no Brasil inteiro, quase 1.000 capacitações, quase 1.000 eventos, né, de formação profissional rural. E destes, nós tivemos aí mais de 10.000 participantes. São produtores rurais, trabalhadores rurais, interessados em se qualificar nessa temática do turismo rural. E aí, me chamou mais atenção ainda, e vai de encontro aqui, fico muito feliz com esse podcast, com esse bate-papo nosso aqui, porque vocês aí no Rio Grande do Sul foram destaques aqui nos nossos números. Desse total, desse universo aqui que eu trouxe para vocês, desses números que eu apresentei, 1/3, seja das turmas que aconteceram ou dos participantes que estiveram nas nossas capacitações, 1/3 disso aí, desse número, desse horizonte, foram do Rio Grande do Sul. Então, vocês estão de parabéns, isso mostra que o Estado realmente está crescendo nessa vertente aí do turismo rural, e isso nos motiva ainda mais a diversificar aqui dentro com novas propostas, novas soluções para poder realmente fazer a diferença aí na ponta. Que legal. Campo e Batom, programa Cast da Mulher Rural Brasileira. E você, qual sua dúvida sobre implantar um negócio de turismo rural na sua propriedade? Será que você precisa de habilitação? O seu KNAI, como tem que ser? Tem uma nova legislação aí, nós já vamos falar sobre isso. Qual sua dúvida? Comenta aqui que a gente vai fazer sua pergunta. Raquel, aqui você atribui esse crescimento também em visitas, né? A gente estava olhando os números aqui, 1.200.000 turistas já vieram para o Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul que acabou de estar se recuperando aí de uma enchente que destruiu quase todo o estado. O que você atribui aí? Qual é a sua observação em relação a esse crescimento de capacitação, treinamento, busca, e como está sendo a atuação disso tudo aí, desse caldo maravilhoso aí no Rio Grande do Sul? Raquel, bem-vinda. Obrigada, Alessandra. Eu acho que o Wilton ele conseguiu colocar em palavras aquilo que a gente percebe no dia a dia no campo, né? A gente vê os dois movimentos, a gente vê o público urbano buscando cada vez mais o meio rural para suas experiências e para apresentar também para as crianças de onde vem o alimento, como ele é produzido, como é a realidade do meio rural, e os produtores sentem também a necessidade de estar melhor qualificados, com as suas propriedades preparadas, adequadamente organizadas para receber esse turista, porque essa é, sim, uma boa fonte de renda, uma boa estratégia para manter os jovens na propriedade, em muitas situações, uma alternativa de renda para épocas em que a safra dele ou não produziu tão bem, ou está na entre-safra de algumas culturas. São nichos de mercado também para algumas culturas diversificadas, alguns frutos especiais, algumas produções menores que conseguem ganhar um valor melhor quando o turista vem na sua propriedade e busca isso diretamente com ele, né? Que bacana. Vocês acabaram de realizar um seminário de turismo rural aí no Rio Grande do Sul, que trouxe casos de sucesso, e
observei muito que a grande maioria dos empreendedores que estavam à frente desses negócios é o público feminino, são mulheres, né? Não temos números oficiais a respeito disso, mas cada vez mais parece que está claro que o maternal, a acolhida, essa ação toda da inteligência feminina está muito associada ao turismo, né? E cada vez mais ela vem se fazendo à frente nas propriedades com esse propósito. Que casos de sucesso você pode exemplificar aqui para quem está nos assistindo, quem está em dúvida ainda, quem está precisando daquele empurrãozinho para investir no seu negócio? Eu acho que esse exemplo que tu comentaste é bem interessante, né? Realmente a gente não tem um número oficial aqui para mencionar qual é o volume de mulheres que estão à frente dos negócios de turismo rural ou o percentual disso que buscam as nossas capacitações, mas é a gente que frequenta todos os dias os treinamentos, as capacitações do campo, a gente vê isso visivelmente, né? Turmas, às vezes, 100% femininas ou com a grande maioria de mulheres. Muitas vezes são elas que buscam esse primeiro passo, elas têm depois o suporte do marido, da família, mas muitas vezes é ela que se desafia a abrir a propriedade, a buscar, porque entende também que é um processo de construção, né? Acho que os principais empreendimentos que hoje estão funcionando, eles começaram com aquilo que eles tinham, e foram esses relatos que a gente ouviu muito ontem, né? O turismo rural, ele precisa ser visto como uma atividade complementar na propriedade e que ele não vai nascer pronto do dia para a noite, que ele não precisa ter um grande investimento inicial, mas que as pessoas precisam começar e buscar melhorar ao longo das experiências e do passar do tempo, né? Então, acho que a gente tem exemplos bem bacanas também de manutenção da história da propriedade, do resgate cultural. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem muita variação cultural, né? A gente tem regiões de colonização alemã, italiana, polonesa, açoriana, e cada uma delas ali tem as suas histórias, a sua cultura, a sua gastronomia típica, as suas atividades que são específicas daquela cultura, né, e que muitas vezes através dessa proposta do turismo são resgatadas e mantidas naquela família, né. Você estava contando a história da casa que ia ser destruída com a chuva, com a enxurrada, mas ganhou um ressignificado, foi isso? Exato, eu estive visitando uma propriedade na semana passada em que o produtor comentou, a propriedade dele tinha lá uma casa, ainda tem agora, felizmente, uma casa dos anos 1840, 48, se eu não me engano, que em muito tempo ela foi vista como um incômodo no meio da propriedade dele, ele tinha intenção de desmanchar essa casa porque atrapalhava ali a rotina da propriedade. E aí, após a questão das enchentes, ele teve que reorganizar a atividade rural dele, né, a atividade base da propriedade, e acabou vislumbrando nessa casa uma oportunidade de criar um café colonial. Então, essa casa ela está passando por uma readequação, está sendo restaurada para manter as características originais, ele está buscando também a história da família que construiu aquela casa, o que aconteceu ali, para oferecer, então, um café colonial ali dentro e um café com cultura, com história e com a visitação na propriedade, conhecer ali o que ele produz, o que ele planta, paisagens naturais. E isso certamente também vai fortalecer aquela família que se viu numa situação até de desespero perante tudo que aconteceu ali com eles e com o entorno, né? O município bastante atingido também. Que ressignificação interessante, né? O aprendizado aliado à cultura, trazendo renovação dentro do campo. Senar, quem trabalha na indústria, no comércio ou o sistema financeiro abastecendo veículos ou preparando aquele cafezinho, também faz parte do ciclo do agro. É por isso que o Senar existe, para apoiar o agronegócio com ações de formação profissional, as famílias rurais, contribuindo para sustentar toda a cadeia produtiva. Porque quando o agro vai bem, nossa vida anda ainda muito melhor. Senar RS, força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. O programa hoje é do Senar, que é nosso parceiro comercial aqui em Campo e Batom. Vilton, me conta, o que mais você tem visto Brasil afora? O programa de turismo rural, que é um treinamento que tem vários encontros, né? Tem uma sequência. Ele é igual para todo o país, nosso país diverso? Como é que ele funciona? Ele é diferente? Características diferentes em cada estado? Então, Alessandra, a gente até foi bem oportuno esse podcast nosso aqui nesse momento, pós-COP, né? Acabamos de chegar da COP, o sistema CNA, Senar estava lá,
no AgriZone, de uma forma bastante intensa, né, mostrando aí para o mundo, né, tudo que a gente faz. E você acredita que o turismo rural estava lá presente também, né, através do portfólio do Senar? Nós temos aqui o nosso tour virtual, foi um projeto que a gente criou um tempo atrás, para poder mostrar de uma forma virtual, né, através dos óculos de realidade virtual, mostrar das diversas frentes de trabalho que existem, né, as diversas cadeias produtivas que existem aí, Brasil afora. E um dos primeiros projetos que nós fizemos foi de turismo rural, que está hoje disponível nos nossos óculos, né? E também no nosso site, que eu vou falar um pouco mais daqui a pouco. Mas aí a gente levou esses óculos de realidade virtual lá para a COP, além de diversas outras soluções do nosso portfólio, e estava dando fila no stand lá dos participantes para estarem acessando ali, visualizando os nossos óculos com essa pauta do turismo rural. Então, assim, foi muito legal. Passeio por vários pontos turísticos do Brasil? Não, como que a gente fez? Nós pegamos ali um compilado, na época a gente contratou uma consultora que é dessa área do turismo rural, e ela montou ali todo o passo a passo ali que é importante para aquele turista. Então, como esse estabelecimento rural, ele tem que se organizar para poder receber o turista, o que tem que ter, os cuidados, né? Então, a gente colocou isso de uma forma de um passeio guiado, né? Desde o turista acessando aquela estrada de terra, chegando naquele ponto turístico ali, naquela propriedade rural, fazendo um check-in, se deslocando para o seu quarto ali, do seu quiosque, depois indo para o restaurante, indo para todos os passeios que tem ali, né, desde de passeio de cavalo, tirolesa, pescaria, camping, enfim, a gente fez de fato um simulado ali de tudo que existe, né, naquele ambiente de turismo rural, e mostrando até para o nosso empresário rural, para as pessoas que têm interesse, assim, um pouco de como tem que ser, de fato, o profissionalismo, claro, né, que a pessoa tem que ter para receber esse turista. Então, a gente converteu isso aí num tour virtual e disponibilizou para o nosso público. E lá na COP, que eu voltando aqui, chamou muita atenção dos participantes lá, que estavam de diversos países, interessados ali em conhecer, mesmo que seja virtualmente ali naquele momento, o turismo rural. Então, isso chamou muito a atenção da gente e vai de encontro também com o que nós temos feito aqui do nosso portfólio. Então, o cenário ele tem diversas formas de chegar ao público, né? Então, nós falamos há pouco da formação profissional rural, que ocorre presencialmente nas nossas bases, né, através das regionais, e para isso nós temos cartilhas nós estava até olhando aqui, nós temos as cartilhas do turismo rural, que fala ali o passo a passo de onde e como começar, né? Todo esse trabalho que tem que ser feito para poder um produtor rural pensar em montar o seu negócio. Tem também como preparar a propriedade para receber os turistas, a gente dá essa lapidada aí na forma de conteúdos, mas temos também, Alessandra, os nossos cursos EAD, que cada vez mais está um sucesso, principalmente depois que aconteceu a pandemia, né, que se consolidou muito essa modalidade de ensino. E aí, para isso, nós também temos todo esse aparato aí relacionado à alimentação, hospedagem, acolhida, como é que tem que ser, que o produtor ele tem que se portar diante do público, e também temos um outro curso aqui que fala um pouquinho de legislação dessa parte, para ele se formalizar de fato. Enfim, nós estamos presentes nas diversas formas aí, para poder atender de fato o nosso público que está interessado, seja aquele que quer começar a trabalhar com turismo rural, ou seja aquele que quer se qualificar, profissionalizar, para receber ainda melhor o nosso turista. Wilton, tu fala uma coisa interessante sobre a legislação. Esse ano nós tivemos uma modificação, abrindo mais oportunidade para as pequenas propriedades rurais de explorarem o turismo, né? Que não tinha essa oportunidade. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse primeiro momento, né? Como é que o produtor chega para essa situação, que teve um momento de empolgação, mas também bateu na trave um pouquinho. Como é que ele deve se preparar e ter paciência, um pouquinho mais de paciência, para ter tudo isso regulamentado e conseguir pôr em prática? Começo contigo, Raquel.
Isso, na verdade, então esse ano, inclusive, foi conseguido que essa marca acontecesse aqui no Rio Grande do Sul durante a Expo Inter, né? A gente teve uma alteração da legislação, então, através da Lei 14.978, assinada em 2024, que incluiu a possibilidade, então, de que os produtores rurais, familiares e as pequenas propriedades tivessem atividade turística reconhecida, né? Então, que eles consigam colocar a atividade que eles têm, cadastrar ela no Cadastur, colocar ela como uma atividade passível de trabalho com turismo, sem afetar o seu trabalho como produtor rural, né? Que ele consiga se manter sendo reconhecido como um produtor rural, não interferindo nas questões de aposentadoria especial do produtor rural e afins. Mas, de fato, né, algumas questões não estão ainda 100% organizadas e definidas, né? Então, a gente tem as atividades que são primárias ali, que são inerentes ao produtor rural, elas ainda não estavam previstas lá na lista de atividades que fazem parte do turismo, né? E agora, então, está sendo feito esse trabalho de identificar quais são essas atividades turísticas que o turismo rural vai oferecer e como que ela vai se enquadrar para que esse cadastro, de fato, aconteça, né? Ontem, lá no seminário, a representante da secretaria nos comentou, então, que já existem 33 atividades primárias que já estão reconhecidas, que vão poder ser, então, o produtor vai poder cadastrar elas como atividade rural, né? Principalmente aquelas mais comuns relacionadas ali à atividade do meio rural, um colipag, uma produção de fruta, de hortaliça, enfim, que são coisas mais palpáveis nesse primeiro momento. Mas algumas coisas ainda não estão oficializadas, né? Vão precisar ter esse trabalho e essa espera para que elas aconteçam. Mas, enquanto isso, é importante que esse produtor, que essa pessoa que esteja organizando uma atividade de turismo rural na sua propriedade, vá se preparando para isso, melhorando aquela experiência que já oferece ao turista, estando preparado não só com aquela atividade, mas toda a sua propriedade, com tudo que é necessário, né? As outras legislações que ela precisa respeitar na propriedade, a sua atividade como um todo, a questão de gestão dessas atividades, né? A gente vê muita necessidade que ainda temos de trabalhar com o produtor, organização financeira, planejamento a longo prazo, separar o que é da atividade do turismo, que é recursos da sua vida pessoal, recursos de cada atividade, para que realmente ele tenha algo sólido e palpável, ele saiba quanto aquela atividade está rentabilizando na propriedade dele ou não, quanto ele pode investir nessa atividade, que ele tenha realmente a gestão e os números disso, né? Maravilha. Vilton, vai só crescer, então, a busca pelo programa de turismo rural do Senar. Se já cresceu, vai crescer, vai ter que crescer mais ainda, né? Eu tenho certeza, Alessandra, que ele está aí ele é um embrião. Ele é um embrião que nasceu agora e está começando a dar os primeiros passos. Então, essa é a visão que a gente tem do turismo rural. Ele só está começando. Então, se o que já está acontecendo nos brilha os olhos, né, de uma forma ainda inicial, você imagina o que tem pela frente, né? Então, eu não tenho dúvida que vai ser realmente uma das grandes vertentes aí para o agronegócio brasileiro, o turismo rural. E assim, a gente percebe claramente, nós mesmos aqui do Senar, quando a gente está a trabalho ou está a passeio, em algum local alguma propriedade que tem essa atividade do turismo rural, a gente percebe ali nas crianças, nos pais, nos familiares que estão ali frequentando aquele ambiente, a gente vê ali aquela alegria, sabe, das pessoas em estar ali, né, desfrutando daqueles momentos, porque o que acontece? Hoje, os grandes centros urbanos, as pessoas estão cada vez mais distantes do meio rural. Então, aí, com isso, as pessoas vão, de certa forma, se desconectando, né? Os pais, os filhos, os netos vão se desconectando desse mundo rural por conta, de fato, do contexto urbano mesmo. E aí eu percebo o interesse dos pais de resgatar isso aí para os filhos, de querer mostrar para os filhos como de onde vem aquele alimento, a importância da gente valorizar o alimento que está consumindo, conhecer, entender. Então eu vejo isso claramente, sabe? Esse resgate, esse interesse dos pais em mostrar para os filhos, né?
de como vem parar aquele alimento na mesa, que o leite não é produzido dentro da caixinha, né? E que a galinha não é a Quinor, não é do caldo Quinor. Que outros exemplos vocês nos trazem, assim, inspiradores, né? Por exemplo, agora a gente está citando o turismo de experiência, né, educativo para crianças, né? Eu tive a oportunidade de participar do seminário, teve gente que falou sobre turismo sensorial, olha que bacana, né? Um turismo para sentir cheiros, aromas numa propriedade rural, olha que bacana. Então, tem N formatos a serem explorados, né, gente? Às vezes, o que é, vamos dizer assim, a gente falou, o que é o óbvio para o produtor rural pode ser o extraordinário para o visitante. Como ter esta percepção, Wilton? O que a gente tem que despertar no nosso produtor? Porque, na verdade, todo mundo tem algo interessante e basta abrir a porteira, digamos assim, para que isso se torne degustável pelas outras pessoas. Como enxergar isso, né? Isso é ser empreendedor também, né, Wilton? Com certeza, o Alessandro, eu acho assim, tudo que a gente faz na vida tem que ser pautado por conhecimento, tudo, né? Então, nesse caso aqui do turismo rural, não é diferente. Então, o produtor, ele de fato, ele vai ter que se profissionalizar. E essa profissionalização, ela circunda isso que a Raquel falou há pouco, dessa formalização que é necessária para aquela atividade ser de fato uma empresa rural, né? Mesmo com a pegada do turismo, né, que a gente está falando. Então, tem que ter a formalização, tem que ter um profissionalismo ali na forma de recepcionar esses turistas, cuidar, tem que ter uma segurança, né? Então, ali a gente está num ambiente, às vezes, que tem alguns riscos de cair, de machucar, né? Então, tem que ter esse trabalho de segurança nesse sentido também, né? Para poder não ter imprevistos, enfim. Tem a parte de gastronomia, que a gente está falando de alimento, que alimento é perecível, então o produtor tem que oferecer um alimento de qualidade, né? Estamos falando aqui de instalações que às vezes pode ter um inseto, né? A gente está no meio ali, meio rural, então ele tem cobra, tem, enfim, não que isso seja ruim, isso é o natural, é a natureza, né? Então a gente precisa, assim, o produtor de fato, ele vai ter que ter esse conhecimento, vai ter que buscar se formalizar para poder proporcionar uma experiência agradável para aquele turista e não que seja desagradável aí de frente a alguma adversidade que possa ter naquele ambiente. Mas, assim, volto a falar, é de fato, sem dúvida, uma oportunidade que a gente enxerga bastante interesse e não tenho dúvida de que vai crescer muito o turismo rural. Vai gerar muitas divisas para o agronegócio, para o produtor e também para o país como um todo, né? Com certeza. Raquel, para a gente encerrar, que o nosso tempinho já está contado aqui, Campo Botão tem essa característica, né? Tem início, meio e fim trancadinho. Dica você dá para quem quer começar a procurar o curso do Senar ou buscar, né, no país ou aí no Rio Grande do Sul também? Como faz para começar a buscar o Senar para participar dessa? Tem processo seletivo? Como é que funciona? É só chegar lá e se inscrever? Como é que é? Isso, a gente, então, no Rio Grande do Sul, e acredito que no restante do país não é diferente, a gente atua através dos nossos sindicatos conveniados, né? Aqui no Rio Grande do Sul, todos os sindicatos rurais nos municípios e alguns sindicatos dos trabalhadores rurais têm esse vínculo conosco, mas é importante dizer que os produtores podem ir até os sindicatos dos seus municípios, conversar com eles certamente vão ter os nossos contatos também, manifestar o interesse, conversar sobre o que eles têm pensado sobre isso, né? Se tem já potencial voltado para o turismo, às vezes vai para buscar alguma outra capacitação até obrigatória e acaba enxergando o potencial, então, na sua propriedade, né? Então, entrar em contato com os sindicatos, manifestar o interesse. Os nossos cursos são voltados para o produtor rural, que é quem custeia as nossas ações, né? E não vai ter um custo, então, específico para esse produtor para realizar essas capacitações, ele precisa ter essa disponibilidade, esse interesse e chegar até nós para que a gente organize os grupos, né? O programa de turismo aqui no Rio Grande do Sul, ele acontece desenvolvido em 10 encontros, né, ao todo,
iniciando ali com uma parte mais, uma conversa, uma articulação para a gente entender quem são esses potenciais empreendedores, onde eles estão alocados, como realizar isso, perpassa várias capacitações para atender tudo isso que a gente mencionou aqui, e culmina, então, com a entrega de um produto passível de venda e que possa ser satisfatório para o turista, sem susto, sem complicações, né? Maravilha, que bacana. Vilton, para encerrar, tem custo o curso do Senar? O programa de turismo rural tem que pagar? Como faz? Já está pago, Alessandra. O Senar, ele já, através da arrecadação que a gente tem, né, que advinda do agronegócio brasileiro, então a gente estorna isso aí para o nosso público na forma das soluções que a gente conversou aqui. E queria até aproveitar para divulgar também uma outra forma de acesso que o nosso público tem, de tudo que nós falamos aqui, né? Que é o Senar Play, essa plataforma que hoje é um sucesso, Brasil afora, onde o público pode estar acessando tudo que a gente produz aqui, seja cartilhas, cursos, vídeos, o tour virtual que nós falamos aqui, né? Que está lá disponível também. Então, basta acessar www.ead.senar.org.br ou também está disponível para ser baixado na forma dos aplicativos, seja para iOS ou Android. Então, basta digitar lá, pesquisar Senar Play, que vai encontrar tudo que está disponível aí para poder... Cursos, treinamentos, cartilhas, gravação, tudo isso? Tudo isso que nós falamos aqui está disponível lá para quem quiser participar. Tem os cursos EAD, né, que são bastante interessantes, tudo disponível lá à disposição do nosso público. E gratuito. Com certeza. Que bacana. Gente, adorei. Tenho certeza que nossas ouvintes aí ficaram super empolgadas para começar. Quem estava pensando em botar seu sonho, realizar seu sonho, como teve uma produtora rural lá que apenas gostava de flores, começou uma coleção de suculentas e virou um negócio. Eu acho que tem muita gente que vai se inspirar aí para fazer os treinamentos de turismo rural do Senar. Muito obrigada pela participação de vocês aqui. Microfones sempre abertos aqui em Campo e Batom para trazer as novidades. Viu, Wilson? Viu, Raquel? Obrigada. Campo e Batom fica por aqui. A gente volta na próxima semana com mais um tema que vai fazer diferença na sua vida. Até lá! Só encerrar aqui, gente. Uhum.